Jamais permita que o fogo do Pentecostes se apague na sua vida. Jesus de Nazaré, enquanto sangrava na cruz, olhou para o céu e declarou: está consumado. Em seguida, a cabeça do Filho de Deus pendeu sobre seu peito e pelos seus lábios escapou seu último suspiro. Naquele momento, tudo mudou. A dívida do pecado da humanidade foi paga total e permanentemente, dando a todos nós um caminho de volta ao Pai. Além disso, após Cristo ressuscitar dos mortos e ascender ao céu, ele pôde cumprir sua promessa de dar a qualquer pessoa que nele cresce o dom do Espírito Santo. Está escrito na Palavra de Deus, na versão ampliada: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado poderoso, Auxiliador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Lembrem disso, porque não o vê nem o conhece. Contudo, vós o conheceis e o reconheceis, porque ele habita em vós constantemente e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. O primeiro lugar em que o poder e a presença de Deus residiram foi no tabernáculo no deserto e em seguida no templo da cidade de Jerusalém. No entanto, isso mudou no instante em que Jesus morreu na cruz. O véu que havia no templo e separava o povo do poder e da presença do Senhor rasgou-se de modo sobrenatural de cima a baixo. Em outras palavras, o poder do Senhor não mais habitaria uma tenda ou uma construção escondido de todos, exceto do sacerdote, do profeta ou do rei. A partir desse momento, o Espírito Santo habitaria em todos aqueles que crescem. Após sua morte e ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e antes de ele ascender ao Pai, ordenou aos seus seguidores que não fossem a lugar algum, nem fizessem nada, até que recebessem o Espírito Santo, como nos diz na Palavra de Deus. E, estando com eles e comendo com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque João batizou com água, mas não muito depois destes dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou apresentados ao Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, na versão ampliada. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, ao relato de que mais de 500 cristãos viram Jesus após a sua ressurreição e muitas dessas pessoas estiveram com ele no Monte das Oliveiras antes de ele subir ao Pai, ouvindo-o falar sobre o Espírito Santo. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobria dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo
como o vistes subir. Atos capítulo 1, versículos 8 ao 11. A vinda de Jesus está próxima. Quando estudamos as profecias bíblicas e acompanhamos tudo o que está acontecendo no mundo hoje, percebemos o cumprimento da palavra de Deus, principalmente em todo o Oriente Médio, sobretudo em Israel. As nações estão começando a planejar estratégias e a se posicionar para os conflitos finais. Estamos perto do fim. Mais do que nunca, precisamos do fogo do Pentecostes em nossa vida. Está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, versão revista e atualizada. O Espírito Santo desceu à terra no dia de Pentecostes de um modo nunca visto antes. Constatamos nos versículos de 5 a 12 que uma perplexa multidão de judeus de todas as partes do mundo foi ouvir os galileus incultos que falavam em suas respectivas línguas nativas. Em dado momento, os discípulos foram acusados de estar embriagados. Então, Pedro começou a pregar o primeiro sermão do Evangelho, dizendo àquelas pessoas que elas estavam testemunhando o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Disse ele: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 16 ao 18, versão revista e atualizada. Por fim, Pedro declarou: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando a multidão percebeu que Jesus de Nazaré era o seu Messias, indagou: o que devemos fazer? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, versão revista e atualizada. No dia de Pentecostes, cerca de 3.000 judeus aceitaram a Jesus e foram cheios do Espírito Santo. E essa promessa de um novo nascimento e de o dom do Espírito Santo ainda se aplica a nós hoje. Podemos ter o mesmo fogo da igreja primitiva em nós e sobre nós. Aqueles cristãos estavam revestidos de tanto poder que sacudiram o mundo. No capítulo 4 do livro de Atos está escrito que mais de 5.000 judeus convertidos foram acrescentados à igreja e, ao longo do tempo, o corpo de Cristo foi multiplicado
muitas vezes. Encontramos no capítulo 8 o relato de uma igreja na cidade de Samaria, fundada por Filipe, a quem Pedro e João se juntaram e onde os novos cristãos foram cheios com o Espírito Santo. Mais adiante, Pedro foi levado até Cornélio, o gentio, pregando a ele e a sua casa. E o Consolador desceu sobre todos eles. Os cristãos judeus ficaram maravilhados diante do fato de Deus salvar e tornar cheios de seu Espírito os gentios, do mesmo modo como o fez com eles. Ao continuarmos a leitura dos capítulos 11 e 12, percebemos que o Evangelho foi pregado em diversos lugares e a igreja continuava a crescer. Paulo e Barnabé foram enviados como missionários a diversos lugares. Os capítulos 17 e 18 nos afirmam, respectivamente, que o apóstolo Paulo fundou uma igreja em Tessalônica e outra em Corinto. Apesar de o livro de Atos cobrir um período de apenas 30 anos, há registros de diversas pessoas nascendo de novo e experimentando o fogo do Pentecostes. O Evangelho foi pregado ao mundo e o fogo do Pentecostes foi um fenômeno que não pôde ser contido. O fogo do Pentecostes permanece aceso até hoje.